Eclesiastes capítulo 4. No capítulo 1 vimos Salomão com um olhar muito pessimista da vida. Nada tem sentido, tudo é vaidade. No capítulo 2 ele ainda dá mais ênfase a isso por ter ele próprio tentado em vão encontrar sentido em tudo que se considera prazer nessa terra. Sua conclusão em todas as experiências foi a de que nada disso fazia sentido e de que não vale a pena entregar-se à loucura. No final do capítulo 2, ele finalmente chega à perspectiva que dá esperança e sentido à nossa vida aqui. Aquilo que está acima do sol, além daqui, que desce do Pai das luzes. Entendemos que nem todos escolhem fazer a vontade de Deus e que isso traz sim consequências desastrosas, mas que nada disso pode mudar a verdade, que Deus governa sobre tudo e os seus planos se cumprirão, porque o que é já foi e o que será também já foi. Deus fará vir outra vez o que já se passou. Há muito para entender, refletir e aprender. E quanto mais lemos e buscamos de Deus, mais entendemos o que o nosso coração tanto tem necessidade de entender. Aprender a viver e a ver a vida a partir de Deus, do seu amor, da graça salvadora de Jesus Cristo e da comunhão com o Espírito Santo, nos faz, na força dele, suportar as dores desse mundo. O pecado, o multiplicar da iniquidade, o descontrole do homem não altera em nada o que Deus é. Qual de nós já não se pegou pensando indignado nas misérias desse mundo, nas injustiças, maldades, sofrimento de pessoas boas e prosperidade de gente ruim? Isso mexe com a gente, não é? No início desse capítulo 4, novamente, na perspectiva de debaixo do sol, o olhar de Salomão é dessa indignação e revolta. Como alguém pode sentir-se no direito de oprimir seu semelhante por ter mais recursos ou melhores condições? O que deu na cabeça do homem? É muito comum vermos pessoas facilmente culpando Deus por essas maldades. Se Deus existe, por que isso acontece? É o que elas perguntam. Cuidado, não se deixe pensar assim. A razão dessas coisas acontecerem chama-se pecado. As coisas que os homens cometem que estão distantes da comunhão com Deus. É a humanidade sabotando-se a si própria. Deus continua sendo essencialmente bom, misericordioso e justo. Porque Ele não dá logo fim a tudo isso? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, é o que diz 2 Pedro 3,9. E no Salmo 103,8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não duvide do amor de Deus. Quanto ao homem sem Deus, sua motivação de trabalho provém da inveja. Nada é suficiente. A guerra dos egos é tão desgastante e doentia. Uma guerra por aquilo que vai acabar, que já está condenado à morte e ao fim. Coisas, posses, riquezas, será que vale mesmo a pena desgastar-se, perder a vida em função dessas coisas? Tanto estresse, ansiedade e medo pelas coisas dessa vida? Jesus disse aos seus discípulos: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Está em Mateus 6. Sim, é um desafio para a nossa carne, para o nosso intelecto, não viver ansiosos. Mas quando entregamos nossa vida aos cuidados do Pai, conseguimos abrir o presente que Jesus nos deixou para vivermos nessa vida e desfrutarmos dele como um verdadeiro milagre. Em João 14:27 diz: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Paz para viver aqui, crendo em Deus e em sua justiça. A maldade não ficará impune, Ele julgará o mundo no tempo certo, porque lembra, há tempo para tudo. Mas uma grande ilusão que os homens têm alimentado é a autossuficiência. Como é mentiroso o conceito de que eu não preciso de ninguém para vencer na vida. Cada vez mais o ser humano é incitado a andar na contramão do que Jesus fez.
Ele se esvaziou de si mesmo enquanto que o ser humano se enche de si cada dia mais. E o eu, que vimos Salomão fazer no capítulo 2, que redundou em grande frustração, é o que tem enchido o coração humano e o distanciado de Deus. Frases feitas, palestras motivacionais, cursos e livros sem fim com esse mesmo propósito. Descubra-se você mesmo, você pode, você é. Quanta ilusão e quanta vaidade. Quem se enche demais de si mesmo não consegue se relacionar nem com Deus, nem com os outros, e nós somos seres relacionais. Desde a criação, Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Amigos, família, igreja nos ajudam a ser melhores, nos forjam, exercitam em nós o perdão, a compaixão, a generosidade, a capacidade de levar as cargas uns dos outros. De que adianta viver centrado em si mesmo, trabalhar, se esforçar, nunca estar satisfeito, ser egoísta e no fim acabar sozinho? Melhor é serem dois do que um. Até Jesus cercou-se de amigos aqui e mesmo tendo enfrentado a traição de perto, não deixou de acreditar nas pessoas. Acredite no casamento, seja o amigo que você gostaria e tenha amigos que são amigos de Deus. A vida fica mais leve com verdadeiros irmãos e amigos. Salomão termina esse capítulo falando sobre a inconstância dos homens. Jesus foi amado e odiado, seguido e perseguido, aplaudido e crucificado. Nem mesmo a ele, o mais verdadeiro e constante, puro e fiel, misericordioso e bom de todos os homens, a maioria conseguiu ser fiel. Não viva aqui desesperado para atender às expectativas humanas a teu respeito, mas viva para agradar a Deus e Ele mesmo te recompensará. Tenha alegria em servi-lo e em fazer tudo como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Se a nossa relação com as pessoas e com as coisas desse mundo for guiada por essa motivação, ao invés de ilusão e vaidade, que de nada vale, será uma poderosa semeadura para colher aqui e lá, acima do sol.